Um ano depois, morte de 70 crianças por xarope indiano para tosse ainda causa revolta em Gâmbia. Pais de luto dizem que os reguladores de medicamentos da Índia e em Gâmbia falharam com seus filhos pequenos. Bhima Sahnia e sua esposa viram seu filho morrer no ano passado. Foto BBC. Em setembro do ano passado, Bhima Sahnia viu seu filho morrer lentamente diante de seus olhos. Sahnia, que trabalha como taxista em Gâmbia, diz que Laben, de 3 anos, começaria a frequentar a creche em algumas semanas quando teve uma febre. O médico de uma clínica local prescreveu remédios, incluindo um xarope para tosse, mas a criança febril se recusava a tomá-lo. Eu forcei Laben a beber o xarope, lembra Sahnia, sentado em sua casa em Banjul, capital de Gâmbia. A situação de Laben piorou nos dias seguintes. Ele apresentava dificuldade para comer e até urinar. Quando foi internado, os médicos detectaram problemas renais. Em 7 dias, Laben estava morto. Ele é uma das cerca de 70 crianças, todas com menos de 5 anos, que morreram em Gâmbia por lesões renais agudas entre julho e outubro do ano passado, depois de consumir um dos 4 xaropes para tosse produzido por uma empresa indiana chamada Biden Pharmaceuticals. Em outubro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, relacionou as mortes ao xarope, dizendo ter encontrado níveis inaceitáveis de toxina dos medicamentos. Uma comissão parlamentar gambiana também concluiu, após investigações, que as mortes foram resultado da ingestão dos xaropes pelas crianças. Tanto a Biden Pharmaceuticals quanto o governo indiano negam. A Índia disse em dezembro que os xaropes cumpriram padrões de qualidade quando testados domesticamente. Amadou Kabara, presidente da comissão gambiana que investigou as mortes, discorda veementemente dessa avaliação. Temos evidência, testamos essas drogas, elas continham quantidades inaceitáveis de etilenoglicol e dietilenoglicol e foram importadas diretamente da Índia, fabricadas pela Biden, ele diz. O etilenoglicol e o dietilenoglicol são tóxicos para os seres humanos e podem ser fatais se consumidos. Mortes chocaram a população de Gâmbia, que importaram a maior parte de seus medicamentos da Índia. Foto BBC. Perda de confiança. Trata-se de uma situação difícil para a Gâmbia, um dos menores países da África que importa a maior parte de seus medicamentos da Índia. Em luto, alguns pais e mães dizem que não confiam mais nas drogas produzidas da Índia. Quando leio que o remédio é da Índia, eu não encosto nele, disse Laben Danso, que perdeu seu filho de 9 meses. Mas é improvável que a independência das drogas indianas mude tão cedo. A maioria dos farmacêuticos ainda traz medicamento da Índia e é muito mais barato do que importar medicamentos da América ou da Europa, diz o jornalista Mustafa Darboe. A Índia é o maior exportador mundial de medicamentos genéricos, atendendo grande parte das necessidades médicas dos países em desenvolvimento, mas a suspeita de que as suas drogas causaram tragédia como a de Gâmbia e em outros países, como o Uzbequistão e Estados Unidos, levantaram questões sobre prática de fabricação e padrões de qualidade. Muitos países estão pensando 2 vezes diante dessa tragédia e do tipo
de alerta declarado pela OMS. Eles questionam regularmente, não é muito confiável, eu chamo isso de aberração, e uma aberração cara, diz Udaya Bhaskar, diretor-geral do Conselho de Promoção e Exportação Farmacêutico da Índia. Ele diz que, embora incidentes como o de Gambia e do Uzbequistão tenham afetado a imagem da indústria farmacêutica indiana, isso não abalou as exportações. A Índia exportou medicamento no valor de 25,4 bilhões de dólares, 125 bilhões de reais. O ano fiscal encerrado em maio de 2023, destes 3,6 bilhões de dólares ou 18 bilhões de reais foram para países da África. Bhaskar diz que o país exportou mais de 6 bilhões de dólares ou 30 bilhões de reais em medicamentos no primeiro trimestre do atual ano fiscal. Mas a Índia anunciou medidas de controle como obrigar empresas a testarem suas amostras de xarope em laboratórios aprovados pelo governo antes de exportá-las. Gâmbia, que não possui laboratório de teste de medicamento, também tornou isso obrigatório para medicamentos exportados da Índia desde julho. A Índia também estabeleceu prazo para que suas empresas farmacêuticas adotem as boas práticas de fabricação padrão da OMS. Parte das famílias entrou com o processo do Tribunal Superior da Gâmbia, foto BBC. Mas ativistas indianos alegam que o país tem há muito tempo um sistema de produção de duas classes. No que exportamos para os Estados Unidos e Europa, tentamos usar padrões muito mais rigorosos em comparação com medicamentos feitos para consumo local e exportados para mercados menos regulamentados, diz Dinesh Thakur, ativista de saúde pública. Bhaskar discorda, dizendo que vários países da África, terceiro maior destino de exportação da Índia, têm mecanismos regulatórios robustos. O relatório recente do governo gambiano sobre a tragédia recomendou a criação de um laboratório de controle de qualidade e 2 reguladores de medicamentos foram demitidos. Sabemos da raiva da sociedade, sabemos da raiva entre as vítimas, disse Bilal G. Tunkara, o líder da maioria da Assembleia Nacional de Gâmbia e chefe de negócios do governo. Mas pais arrasados dizem que nada mudou no setor de saúde do país desde o ano passado, enquanto o sistema médico tem dificuldades para lidar com o alto fluxo de casos de febre, e alguns pais foram forçados a conseguir dinheiro para enviar seus filhos ao vizinho Senegal. Momodou Dambélé, um vendedor de madeira, foi um deles. Ele viu sua filha de 22 meses, Aminata, pela última vez em uma videochamada. Ela estava deitada inconsciente em uma cama de hospital. Eu só via a cabeça dela se movendo. Eu tentava fazê-lo saber que era eu, seu pai, diz ele. Isso aconteceu pouco antes de ela morrer. Aqueles que cometeram esse crime, incluindo o ministro da Saúde, devem enfrentar toda a força da lei, diz Ebrima E.F. Saidai, porta-voz de um grupo que representa os pais das vítimas. Abadou Lamin Samaté, ministro da Saúde de Gâmbia, não respondeu ao pedido de entrevista da BBC. Um ano depois, muitos pais dizem que estão determinados a garantir que outras pessoas em Gâmbia não tenham que passar por essa dor novamente. As famílias de 19 crianças entraram com um processo contra as autoridades de saúde local e a Maiden Farmacêuticas do Tribunal Superior de Gâmbia. Eles dizem que não hesitarão em procurar também os tribunais indianos e internacionais se necessários. A negligência do governo fez com que as crianças morressem, diz Sagnia, que faz parte de um grupo.